A nova medicina germânica na prática. Então, o que é a abordagem da nova medicina germânica? É uma técnica que foi desenvolvida pelo Dr. Hammer, que ele, ao longo da experiência dele, do que ele foi vendo, que ele começou a perceber que o organismo, sempre que recebe um trauma, né? Quando a gente fala um trauma, é um estímulo, e esse estímulo é um estímulo que causa impacto, um impacto negativo, um impacto de ameaça, um impacto de ataque mesmo. Você se sente como uma ameaça, né? Aquilo entrou como uma ameaça. Quando isso acontece, o organismo ele tem um mecanismo de defesa, ele faz uma tríade, ele dissipa essa energia. Essa energia então vai uma parte para o corpo físico, uma parte para a questão psíquica e a outra no cérebro. Então, o que acontece, né? A psíquica e emocional. Então, a gente cria essa tríade. Por que essa tríade? Porque quando a gente recebe um impacto, se a gente dissipa energia, o estrago que aquilo vai causar, né? O dano que aquilo vai causar, ele é menor. Quando a energia fica concentrada, de alguma maneira, ela é muito mais destrutiva, porque ela causa um dano muito maior numa área. E aí pode ser que aquela destruição faça com que a gente não consiga manter a vida. Por isso o corpo tende, o organismo tem essa sabedoria de fazer essa tríade, que é isso que o Hammer estudou e começou a perceber. E essa tríade ela vai acontecer vinculada ao nosso sistema embrionário. Então quando a gente nasce, né, quando a gente vira ali uma célula e começa a fazer a multiplicação, cria-se os três tecidos embrionários, a endoderma, a mesoderma e a ectoderma. E aí, na nova medicina germânica, a mesoderma ela é dividida em duas, mesoderma antiga e mesoderma nova. Então, isso faz dividir os folhetos germinativos. E desses folhetos vão nascer, então, da endoderma, da mesoderma antiga, da mesoderma nova e da ectoderma, vão surgir todas as estruturas físicas que a gente tem. De acordo com cada tecido vão sendo criados os órgãos, as vísceras, enfim, todo o nosso sistema. Cada sistema, cada tecido, ele vai ter uma característica vinculada à parte emocional. Então, por exemplo, a endoderma trabalha os problemas de bocado, que são aquelas questões que a gente quer, que a gente ou quer muito, ou a gente não quer, mas a gente não consegue. Então, algo que eu quero muito e não consigo, ou algo que eu quero afastar e não consigo. Os problemas de bocado. E os tecidos que formam da endoderma são os tecidos principalmente da questão digestiva, excretora e respiratória. Tem mais, mas aqui eu estou dando só uma pincelada, uma coisa mais superficial no sentido, porque não é o meu objetivo aqui explicar tanto essa questão, e sim como faz isso na prática. Mas a relação emocional que afeta esse sistema da endoderma vai afetar um determinado tipo de órgão. Então, por exemplo, o estômago, que faz parte do sistema digestivo. E aí, a relação, então, aquele impacto emocional que teve, pode afetar diretamente o estômago e criar uma questão física no estômago. Por quê? Porque é a resposta biológica que acontece. Então, na nova medicina germânica se fala muito do qual é a resposta biológica, qual é a função biológica que aquela doença que vai aparecer, ela tem. Então, por exemplo, no estômago, a gente vai ter um problema de bocado digestivo. É algo que eu não consigo digerir, ou algo que eu engoli e que eu quero botar para fora. É algo difícil realmente de digerir. E aí isso pode ser tido como um abuso, né? Algo que eu não queria e que foi me enfiado goela abaixo, ou algo que eu tendo que digerir, mas eu não quero, eu não consigo digerir. Isso pode criar um comando no estômago que ele precisa o quê? Ficar maior, ele precisa crescer para conseguir digerir aquilo que ele não está conseguindo. E aí o comando é criar células. E criar células pode ser a formação do quê? Do câncer, de tumores. E aí, depois que eu conseguir digerir aquele processo, vai ter um outro programa biológico, que agora eu não preciso mais do estômago daquele tamanho. Então, eu tenho que reabsorver. Aí acontece a reabsorção, que aí pode criar, por exemplo, as lesões na parede, então fazer uma úlcera. Por quê? Porque vai tirar, vai comer, vai limpar aquelas células que estavam a mais. Então, esse é um programa biológico, por exemplo, do estômago, segundo a nova medicina germânica, que são os estudos do Dr. Hammer. Aí, o que a gente faz, então?
Como que é na prática isso? A gente vai explorar memórias que tem a ver com aquela questão que a pessoa está trazendo. Então, por exemplo, se for um problema no estômago, uma dor de estômago, uma úlcera, uma gastrite, um tumor, um câncer, aí a gente vai explorar com a pessoa, tentando encontrar as questões que estão relacionadas, né, questões que possam ter acontecido na vida da pessoa naquele momento, e quando ela descobriu daquele processo, que pode estar relacionado com questões que são difíceis de digerir, com abusos. E quando a gente consegue explorar e descobrir essa questão, a gente vai ressignificar, vai dar um novo significado para aquilo, para tirar exatamente o quê? A emoção ruim que está associada àquele processo. Quando isso acontece, que é a ressignificação, aquela memória se torna neutra, e aí o corpo entende que não precisa mais daquele programa biológico, e aí ele vai mudar, ele vai entrar num processo de cura. Então, a nova medicina germânica é uma técnica, uma abordagem que a gente vai tentando explorar essas questões, as questões que estão vinculadas, e aí cada tecido, cada lugar tem a ver com tecido embrionário, tem a ver com comportamento. Então, por exemplo, as questões da nova mesoderma nova, ela vai atuar onde? Nos tecidos musculoesqueléticos. E aí o comando biológico inicial, quando eu tenho trauma, é degeneração, para depois ter um processo de cura. Então ali vão ter lesões musculares, lesões no osso, lesões nos vasos sanguíneos, depende do nível do processo. E tem a ver com desvalorização. Então, segundo a nova medicina germânica, vai ter a ver com a desvalorização. E aí a gente vai explorar questões vinculadas àquilo. Então, a abordagem da nova medicina germânica na prática, ela vai explorar questões que estão acontecendo na vida da pessoa, no momento em que aquela doença, aquela dor apareceu, e tentar trazer para o processo da ressignificação. E por ser uma abordagem que também não tem toque, ela pode ser feita por videoconferência ou ela pode ser feita presencial. Das duas formas vai funcionar muito bem. Então, é mais ou menos assim que acontece. Claro que sempre a gente vai ter uma ideia melhor na prática quando a gente realmente passa pela sessão ou quando a gente assiste, né, uma sessão para a gente entender melhor como funciona. Mas basicamente é assim, então espero que eu tenha conseguido aí passar para você uma noção melhor de como funciona a nova medicina germânica. Então é isso, pessoal, até mais.